Louvado seja o nosso Deus, que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite especial de oração. Deus tem ouvido a sua oração, Ele ouve as nossas orações. Eu te convido a ler Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 9, e nós vamos ler aí do 1 ao 12. Vamos ler do 1 ao 12 com muita atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas. Para quê, Paulo? Para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Cartas para quê? Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Que caminho? Ao caminho da salvação, ao caminho de Cristo. Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Dá-me cartas para prender estas pessoas, disse Saulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor então lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, Ananias, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Pai celestial, esta é a tua palavra, Senhor, que traz base para que possamos refletir e meditar nesta noite naquilo que acabamos de ler. Guia os nossos corações, conduz as nossas mentes àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Amém. Igreja, irmãos, irmãs, presentes, irmãos à distância, internet, usufruindo deste meio confortável de assistir, aí onde você está, no trabalho, no trânsito, na tua casa,
Estamos numa noite de oração. Onde? Na igreja, no local onde a família unidos se reúne. Local aprazível, confortável, onde podemos não só cultuar, mas compartilhar de bênçãos, de vitórias, tais como a do guerreiro, grande guerreiro Ítalo, que hoje cedo recebeu alta, mesmo que estivesse internado, sem previsão de alta. Merece o nosso louvor, a nossa glória, a Ele, ao Pai. Merece, esta igreja merece olhar para as suas orações e perceber o quanto suas orações têm sido ouvidas, na glória, no alto. Nós agradecemos, louvamos ao Senhor pelo tempo de vida que a irmã Líbia Flauzino esteve conosco. Mas segunda-feira, um dia depois do seu esposo deixar a UTI, ela também deixa a UTI. Mas para nunca mais perder uma noite de sono, nunca mais sentir uma dor, nunca mais passar por uma cirurgia, nunca mais sofrer a perda de alguém, nunca mais sentir fome, nunca mais sentir dores pelo corpo, nunca mais sofrer aquilo que o nosso corpo sofre aqui nesta terra. Seu esposo deixa a UTI, deixa o hospital, e ela deixa para habitar, estar com Cristo. Ontem fizemos a sua despedida. Ontem louvamos ao Senhor pela sua vida. Espera aí, mas uns vão, outros recebem alta. As orações são por todos, sim, e Deus tem atendido todas elas. A última visita que eu fiz à irmã Líbia, estava ali do lado do seu leito, ela inconsciente. Mas é interessante, a irmã Marissa me mandou um áudio, e isso é bom que nós saibamos e entendamos. Ela me mandou um áudio de uma colega, de uma amiga, que passou pelo coma induzido, que é quando a medicina faz com que aquele paciente fique sedado, né? Através de medicação. Então eles dizem, é o coma induzido, né? Induz a pessoa ao coma ao ponto dela não sentir ali as dores do tratamento, né? O desconforto, a falta de ar. E ela disse o seguinte, ela falou, olha, eu já passei pelo coma induzido e hoje, graças a Deus, eu me recuperei. Mas é interessante que aquilo que as pessoas falam do lado da cama ali, da maca, ela diz que lembra. Ela diz que lembra. Ela diz que ouve. Fiquei pensativo assim, meu Deus. Só que não consegue reagir, sem reação nenhuma. Talvez é como um sonho, né? Talvez é como aquelas vozes ali estão entrando, talvez estão entrando ao subconsciente, e quando a pessoa volta, aquelas vozes vêm ao pensamento, né? Mas ela disse isso. E diante desse conhecimento, né? Fazendo ali algumas visitas para a irmã Líbia, antes de contar esta última, uma anterior, eu comecei a louvar um salmo, só que da minha maneira, narrando um salmo cantando. Não me lembro se foi o Salmo 90 ou o Salmo 23. E eu comecei a cantar aquele salmo, dizer, irmã Líbia, esse salmo é para você.
É interessante, irmãos, que a pessoa está ali inerte, e parece que de repente sai uma lágrima no olho. Não sei se ela ouviu, não sei se ela entendeu, mas uma lágrima saiu no seu olho, e a veia aqui da sua garganta, que estava assim bem, começou a pulsar visivelmente. Aí a pressão sobe ali no medidor. Interessante, como induzido. Será que ela ouviu cantar para ela? De acordo com aquela pessoa, ela disse: tudo que fala, a gente ouve. Não é aquele ouvir de entender, né? Eu entendo dessa maneira. Mas na última visita, eu orei a oração de Mateus capítulo 6. Falei: Senhor, Tu conheces o nosso desejo. Tu conheces o nosso desejo. Jamais independente. Hoje alguém estava dizendo acerca da partida de um senhor de 90 e alguns anos de vida. Aí alguém disse assim: mas já tinha vivido bastante, né? Eu disse: olha, viver bastante é viver como Matusalém, né? Ninguém vive assim como você pensa, bastante. Todo mundo quer, todo mundo não, né? Algumas pessoas acabam decidindo interromper a sua vida, mas a grande maioria das pessoas querem continuar vivendo, independente se tem 100 ou 120, quer ou não quer, igreja? Amém? Vivendo com saúde. Por quê? Porque não nascemos, não fomos programados para aceitar a morte. A morte é como, para nós os seres humanos, é como se nós fôssemos um anticorpo que combaterá a morte até o último dia. Mas no último dia nós podemos dizer como Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está a morte? A última palavra não será da morte, a última palavra é a de Deus, que disse que aqueles que morressem em Cristo, entregassem a sua vida aqui no Senhor, estaria com Cristo na glória, vivendo não mais o tempo que a gente vive, mas vivendo a eternidade. A palavra de Deus diz que não se lembrarão mais dos dias passados. Você imagina, gente, a irmã Líbia lá em cima pensando assim: nossa, será como é que ficou meus irmãos lá? Será que eles estão bem? Será que meu marido está bem? Gente, jamais. Não se lembrarão. Vivendo a eternidade. Mas a eternidade já chegou para aqueles que partiram, já estão na eternidade. Sabe por quê? Existe uma igreja que triunfa na glória. E existe uma igreja que milita na terra. São duas igrejas? Não. Existe uma parte da igreja que já triunfa na glória, que já reina com Cristo literalmente a eternidade. E existe uma igreja que milita aqui, para que quando partir também, possa triunfar com Cristo na glória. E gente, irmãos, amigos, dentro do livro de Atos, quando a gente para um pouquinho aqui no verso 11, olha o que Deus diz para Ananias. A palavra de Deus é clara: o Senhor o chamou numa visão. Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O tema de hoje é: ele está orando. Deus, movendo os céus, envia o seu anjo para notificar Ananias
que tem um servo dele orando. Bom, Paulo fala que ele era extremamente zeloso. Paulo não se torna zeloso depois que ele se depara com a luz. Paulo era extremamente zeloso mesmo quando fariseu. Ou seja, um conhecedor da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, um grande conhecedor profundo das Escrituras, falando grego, falando hebraico, falando várias línguas, levantando preces a Deus, conforme faziam. Os judeus 2 vezes subiam ao templo, 2 vezes ao dia subiam ao templo para orar, jejuavam 2 vezes por semana, e davam os dízimos de tudo, até das pequenas plantações, e Paulo, ou então Saulo, fazia parte desse farisaísmo, dessa conduta que os judeus tinham, que não era ruim, era boa. Contudo, engraçado que em nenhum momento Deus olha para Saulo dali para trás e diz: está lá meu servo orando. Quando foi que Saulo foi encontrado realmente orando, visto que Saulo subia ao templo 2 vezes para orar, toda a sua vida? O único momento em que Deus olha e diz: Saulo está orando, foi quando ele vê a luz. E Ananias, quando o encontra com ele, diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho. Ora, como assim? Foi uma luz. Mas Ananias havia entendido, Paulo havia entendido. O Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, não adianta a oração vazia, a oração sem propósito, a oração sem a presença desta luz. Saulo orava 2 vezes no templo todos os dias, e em momento nenhum Deus enviou um anjo para avisar um homem para que fosse lá orar, ou libertar ele daquelas escamas, que era considerado uma algema, prendendo as vistas dele. Então, quando a gente olha Deus dizendo para Ananias, ele está orando, é a hora de nós perguntarmos para nós mesmos: será que em algum momento de nossas vidas Deus parou o céu para enviar o anjo, para apontar, dizendo: ele está orando, ela está orando, vai lá? Será que nós entendemos que ao orarmos, o mesmo poder, não que estava na oração de Paulo, porque observe que Paulo orou poderosamente, talvez em outras línguas até, mas em momento nenhum esta oração teve tanto poder, quanto aquela oração dirigida pela luz que o havia encontrado, que é Cristo. Nunca havia encontrado um trono da graça, o trono da misericórdia, aberto e disponível para responder o que ele precisava. Mas agora ele está orando. Será que essa prova sua, será que este mal que lhe sobreveio, será que essa dor, esta angústia que sobre você permanece, não precisaria apenas de que você estivesse orando de forma secreta no seu quarto, na sua madrugada, na igreja, para que então Deus, olhando dos céus, de forma simbólica, olhando para a terra, olhando para você, pudesse dizer aos seus anjos e enviá-los para dizer: ele está orando e ele precisa de ajuda. Ela está orando, ela precisa de ajuda. Você que está enfermo, acamado, angustiado, triste, eu convido você agora para aquilo que Paulo estava fazendo quando Deus parou os céus e enviou ali um santo. Gente, Deus não podia
fazer aquilo que Ananias fez. Na verdade, não foi Ananias que fez. Ananias simplesmente ali representando um anjo, foi ali orar por Paulo, e Paulo então vê que aquelas escamas caem dos seus olhos, e ali Deus prepara aquele homem para ser o apóstolo para nós os gentios. Eu convido você nesta noite para quê? Para fazer como Paulo, as dores, as lutas, as dificuldades. Quantos dias Paulo estava sem comer? 3 dias. Quantos dias estava sem beber? 3 dias. Estava angustiado, estava com fome, estava com sede, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, mas durante as suas orações, ele teve uma visão e viu um homem, até na visão tinha o nome dele, chamado Ananias, chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Paulo orando, tendo a visão de um homem vindo, Deus então preparando este mesmo homem, para que fosse lá acudir a Paulo. E você, que às vezes precisa ser ajudado por alguém, mas não aceita que Deus envie ninguém para te ajudar. Você não aceita nem ouvir uma palavra da plataforma, não aceita o que sai do púlpito. E Deus está enviando palavras através deste púlpito. Deus está enviando louvores através desta igreja. Deus está enviando orações através da comunidade, não só presente, mas aqueles que estão pela internet. Deus está enviando ajuda. Você quer receber esta ajuda? Se Paulo chegasse assim, não, eu quero um anjo, como a luz me apareceu para vir aqui me curar. Não, Deus envia anjos para fazer aquilo que você pediu para que Deus fizesse. Às vezes esse anjo é uma criança, às vezes esse anjo é através da palavra, da pregação, às vezes esse anjo é alguém que vem e faz uma oração para você de forma inusitada e faz com que uma criança como o Brian, quantos meses na UTI? 2 meses? 3 meses? Sabe, lembra, irmão? Quantos meses o Brian ficou na UTI? 2 meses. Dentro de uma incubadora. Quando eu fui visitar ele, uma enfermeira parou do meu lado assim e falou assim: ele precisa muito de oração. E aquele pequeno objeto ali dentro, né? Um pequeno ser, com alma, com espírito, tão pequeno que cabia na minha palma da mão assim. Aí ela disse, ele precisa de muita oração. E aí eu disse para ela, pois é, eu estou aqui para isso. Aí ela falou, eu oro por ele todos os dias. Você imagina o que Deus envia? Um anjo para orar pelo Brian todos os dias. Naquela hora assim nós começamos até a chorar, eu e ela ali, né, do lado do Brian. E o Brian esperneava, e ele esperneava, e ele tentava morder umas coisas na boca dele. E eu falei, ele parece que é bem... Ela falou, ele é bem nervoso. Batendo os pezinhos assim, do jeito que ele conseguia. E eu pensei, meu Deus. Tá lá. É essa menina aí, ó. A Daniela parece, essa que está com ele aí, ó. Essa que chegou lá do meu lado. Olha que gracinha. A Jaqueline, ela vai... Jaqueline, né? Ela disse que vai enviar. Domingo a gente lê aí a gratidão. 2 meses saiu da UTI, totalmente desenganado pela medicina. E eu quero notícias do Olimpo. Lembrei o nome. Viu, Zélia? Tá ouvindo aí? Eu queria notícia do Olimpo. Um bebê também. Nasceram gêmeos, um não resistiu. E o Olimpo estava lutando. Eles lutam para viver, esses
garotinhos, eles lutam. E às vezes a resposta de Deus é assim: eu quero aqui comigo esse eu quero comigo, esse fica aí para viver mais alguns anos. E está tudo bem. Líbia eu quero aqui comigo, mas o Brian vai ficar um pouco aí com vocês. Às vezes é 50, 70, 100 anos. Vai ficar um pouquinho aí com vocês. Irmã Keila, que na segunda-feira a Júnia mesma afirmou: olha, pastor, não tem previsão de alta. Dois dias depois, Ítalo. Ele é uma graça, o Ítalo. Ele está internado lá, mas como se não tivesse, né? Criança é maravilhoso, né? Chega lá, ele vem, abraça, ele... Tipo assim, que bom que você veio, né? Ítalo, grande guerreiro, que vença sempre desta forma. Sabe por que eu estou citando estes nomes? Porque você também tem direito de sair dessa causa impossível, de vencer essa causa impossível, né, Monilton? Você tem direito. Mas você precisa estar como? Deus precisa estar olhando para você e você precisa estar como? Ele está orando. Deus não vai chegar e falar: ele foi na igreja, ele se tornou crente. Nem lendo, ele está lendo a Bíblia. Tem um monte de gente que lê a Bíblia, não adianta nada. Mas quando você está orando, entendendo que aquela luz que projetou sobre Paulo é Cristo Jesus, e que o Filho de Deus foi enviado aqui nessa terra para que nós viéssemos crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, crer que nós temos direito de requerer as bênçãos, a saúde, tudo aquilo que Ele nos deu na cruz. E quando você crê e não se subestima e não se desvaloriza, mas olha para você e pensa assim: Senhor, se Saulo, aquele homem que perseguia os cristãos, estava ali com cartas para prender os cristãos, encontrou com a luz, estava orando, estava buscando, e o Senhor olhou dos céus e enviou o seu anjo ali. Nesta noite, clame para que ele olhe para você e diga: ela lá está orando.